Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, quinta-feira, dia 15/10/2020, nós vamos fazer as atividades da nossa apostila de História e uma folhinha de ciências que a tia colou aí no seu caderno. Da apostila de História, nós vamos fazer das páginas 328 a 331. E da nossa folhinha de ciências, a gente vai precisar consultar a apostila para responder. A gente vai consultar a apostila de ciências das páginas 266 a 268. Eu vou começar pela folhinha do caderno, tá? Então, pega a sua apostila, abre lá na página 266, que é a apostila de ciências. Tenta responder sozinho, que tá muito fácil isso aqui, tá? Só você ler as perguntas e consultar o texto a respeito das plantas. Depois que você fizer, volta aqui, que a tia vai dar a resposta e você vê se você acertou, beleza? Então vamos lá. Depois que você tentou fazer sozinho, né? Espero eu, não minta para mim. Vamos lá corrigir seus exercícios aí, ver se tá tudo certinho. Número 1, relacione corretamente. A gente vai colocar A para o que for planta terrestre, B para o que for planta aquática, C para o que for planta epífita ou aérea, D para planta parasita e E para plantas insetívoras. Vamos lá, primeira frase. Vivem sobre outras plantas e retiram os nutrientes que precisam pela raiz, que está apoiada no tronco de outra árvore. Que plantinha é essa? É a planta epífita ou aérea. Então, aí dentro você tem que colocar a letrinha C. Próxima frase. Vivem em ambientes pobres de nutrientes e atraem insetos para se alimentarem deles. Essas são as plantas insetívoras. Então, você tem que colocar a letrinha E. Próxima frase. Vivem apoiadas sobre troncos e se alimentam de outras plantas. Essas são as parasitas. Então, coloca a letrinha D aí. Próxima frase. Vivem em ambientes alagados e retiram da água os nutrientes que precisam. São as plantas aquáticas. Então, coloca a letrinha B. E a última frase. Vivem em ambientes terrestres e possuem as raízes fixadas ao solo. São as plantas terrestres. Então, coloca a letrinha A aí dentro. O número 2 agora, a gente vai ter que completar as frases com as palavrinhas que estão aí. São as partes das plantas. Folha, caule, raiz, fruto, semente e flor. É só a gente identificar a responsabilidade de cada uma e completar aí. Vamos lá. Letra A. A fixa a planta no solo. Quem fixa a planta no solo é a raiz. Então, completa aí com raiz. B. O sustenta a planta e absorve os nutrientes pela raiz e distribui para toda a planta. Quem faz isso é o caule. Então, anota aí. Letra C. A é responsável pela respiração e alimentação da planta. A folha. Letra D. O protege as sementes. É o fruto. Letrinha E. A é responsável pela reprodução, formando os frutos e as sementes. A flor. Foi? Então, no número 2, a ordem ficou raiz, caule, folha, fruto e flor. O número 3 é só você ligar. Liga as partes da planta. Você vai ligar a raiz aqui na raiz, a flor na florzinha da árvore, a folha na folha, o caule no caule e o fruto no fruto. Só ligar sem mistério. Número 4. O que é clorofila? Tá lá na página que eu tinha pedido para vocês consultarem. Vamos lá. É um pigmento verde que dá a cor à folha, responsável por absorver a energia solar. Ponto final. Dá pausa e copia. Número 5 agora. A planta é um ser vivo capaz de produzir o seu próprio alimento. A folha absorve a energia do sol através da clorofila e, a partir daí, transforma a energia do sol em alimento para si mesma. Esse processo recebe o nome de fotossíntese. Não pode esquecer desse nome, tá, gente? Fotossíntese é um processo onde a planta
produzir seu próprio alimento a partir da luz do sol, beleza? Então, no caderno, nós encerramos. Agora, nós vamos para a nossa apostila de história. Presta atenção que são 3 páginas de texto, tá? Então, acompanha aí junto com a tia, não se distrai, que é um conteúdo novo, beleza? A tia vai começar. Não esquece de colocar a data de hoje nas páginas em que nós vamos fazer, tá? Vamos lá. Povos africanos no Brasil. Estudamos na lição anterior que os portugueses, quando decidiram colonizar o Brasil, lembra o que é colonizar o Brasil? Vieram morar aqui, tá? Também decidiram iniciar aqui grandes plantações de cana-de-açúcar para produzir o açúcar que seria vendido na Europa, pois era um produto muito procurado. Para plantar e colher a cana-de-açúcar, bem como produzir o açúcar, que eram feitos em locais chamados de engenhos, eram necessários muitos trabalhadores. Não esquece, engenho era o local onde era produzido o açúcar, tá? Assim como também eram necessários trabalhadores que construíssem casas, abrissem estradas, cozinhassem, limpassem, cuidassem do gado, enfim, para todo tipo de atividade. Os portugueses, então, tiveram a ideia de escravizar pessoas que viviam no continente africano, para vendê-los na colônia aos fazendeiros e a quem estivesse precisando de trabalhadores. Passaram então a praticar o comércio que ficou conhecido como tráfico negreiro. Os navios negreiros recebiam muitos negros na costa africana e eram trazidos para o Brasil. Próxima página. Os escravizados vinham de várias regiões da África e, por isso, por serem de regiões diferentes, tinham costumes, religiões e línguas distintas. Eles pertenciam a vários povos. Observe essas fotos feitas por volta de 1870 em Pernambuco. No Brasil, essas pessoas foram vendidas como escravas. Aí você observa a fotinha aí na sua apostila. Quando os europeus começaram a explorar o continente africano, demonstraram interesse em comprar escravos. Esses escravos eram levados até certos lugares na costa e de lá eram embarcados nos navios negreiros. Para evitar que as pessoas escravizadas organizassem revoltas, briga, guerra fossem contra esse movimento, os traficantes os separavam, não permitindo às pessoas que falavam a mesma língua ou fossem do mesmo povo que ficassem juntas. Por isso, no Brasil, os recém-chegados não se entendiam, pois não falavam a mesma língua. Mesmo separados de seus grupos, os escravizados reagiam contra o cativeiro. Eles lutavam de todas as formas possíveis, fugiam das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos, entre outros. Eles procuravam manter seus costumes, transmitindo seus conhecimentos para as crianças. Assim, as antigas culturas africanas foram sobrevivendo. Nem as criancinhas escapavam do tráfico, gente. Elas também eram escravizadas. Muito triste. Próxima página. Influências africanas no modo de vida brasileiro. Hoje podemos identificar muitas influências de povos africanos em nosso modo de vida, em nossas crenças, na nossa música, na dança e na culinária. Observe. Na língua, o português falado no Brasil tem uma imensa quantidade de palavras originadas da língua africana, como, por exemplo, nenê, moleque, samba, batuque, canga, dengosa, marimbondo e etc. São palavras que são da língua africana. Música e dança. A música e a dança de origem africana são influências muito fortes no Brasil. Nós herdamos ritmos como o batuque, o samba, o maracatu, a gafieira e também os instrumentos musicais, como os bongos, o berimbau, o pandeiro e entre outros. Lutas e esportes. A capoeira inicialmente era usada em forma de luta que os escravos praticavam. Nela, partes do corpo, como mãos e pés, tornavam-se armas. Mais tarde, a capoeira tornou-se uma mistura de esporte e dança. O fim da escravidão. Depois que foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel,
em 13 de maio de 1888, os ex-escravizados foram abandonados à sua própria sorte. Isso é, não tinham para onde ir, nem onde trabalhar. Além disso, os donos de fazendas começaram a trazer ao Brasil imigrantes, que, diferente dos escravos, trabalhariam em troca de salário. Assim, sem recursos, esses afrodescendentes sem recursos viram-se obrigados a morar em locais precários, como favelas e cortiços. O preconceito racial contra as pessoas negras era muito forte nessa época. Hoje em dia ainda é, né? Infelizmente. Ao longo dos anos, essas pessoas continuaram lutando contra o preconceito. E, atualmente, existem leis que as defendem. É crime, tá? Ofender uma pessoa por causa da sua cor de pele ou origem racial é crime, que pode ser punido com prisão. Agora vamos aos exercícios na nossa página 331. Número 1. Se havia no Brasil milhões de indígenas quando os portugueses chegaram, por que eles escravizaram os povos africanos e não os indígenas? Tem 3 opções aí, vamos pensar e ver qual é a certa. Os indígenas reagiam e os africanos não. Mentira, os africanos reagiam sim, tá? Então essa opção não é certa. O comércio de escravos africanos era lucrativo para os portugueses. Sim, eles ganhavam com isso, eles vendiam os escravos. Então, por isso que eles escravizavam os negros. Então, a segunda opção é a certa. Número 2. Na sua opinião, o que é um escravo? A tia não vai dar a resposta aqui, é a sua opinião. O que você entende como escravo? Quando você escuta essa palavra, o que você pensa? Ah, uma pessoa negra que foi maltratada, ou uma pessoa que teve sua liberdade privada. Não sei, você vai descrever o que você entende como escravo, tá? É uma pessoa que trabalha e não possui nenhum direito. Você já escuta essa palavra há muito tempo, então você vai escrever o que você entende por escravo, tá? É a sua opinião. Número 3. Marque com um X um dos motivos pelos quais as pessoas afrodescendentes foram vítimas de preconceito depois que a escravidão acabou. Elas preferiam manter-se nas fazendas ou nos cortiços sem trabalhar? Não. Elas eram consideradas inferiores por causa da cor da pele e por isso não recebiam oportunidade? Verdadeiro, a segunda opção está certa. E número 4. Para qual atividade, inicialmente, os africanos escravizados foram trazidos ao Brasil? Para extrair pau-brasil? Não, quem fazia isso eram os indígenas no começo que os portugueses chegaram aqui, então não. Mineração? Também não. Produção de açúcar? Sim, tá? A atividade principal foi a produção de açúcar, então marca um X aí na terceira opção. Beleza, gente? Então nossa atividade de hoje chegou ao fim. Não esquece de anotar lá no bilhetinho do seu caderno o código que a tia vai falar agora, tá? É CH15, beleza? Um beijão no coração de vocês e até amanhã. Tchau!